Salve, salve! Sejam todos bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um episódio da terceira temporada do Grave Podcast, nosso podcast de artes integradas. Hoje a gente vai falar de um assunto muito querido para mim, que é produção cultural. E temos, né, a presença de uma convidada ilustre e mais do que apropriada para falar sobre o nosso tema, que é programar é potencializar festival como um motor de cena. Para isso, a gente convidou aqui Ana Garcia. Eu vou só falar, né, um pouco do currículo dela, que é extenso, mas ela é comunicadora, com mais de 2 décadas dedicadas à produção cultural. É uma figura central do cenário artístico, diretora do festival Noir Coquetel Molotov, que é ativo desde 2004, do Recife, expandiu o evento para cidades como São Paulo, Salvador, Belo Jardim e Belo Horizonte, além de formatos online. Reconhecida por sua curadoria inovadora e inclusiva, o festival já trouxe nomes como Seve da Lisa, Azélia Banks, IBI, Beirute, Dinossauro Júnior, Gaidar, Rindy Zara, Sebastian Tiller, Blonde Redhead e Nouvelle Vague. Além de revelar alguns talentos nacionais, que a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, né? Sobre como o festival potencializa novos artistas. Ela também é produtora do Festival Virtuose desde 2006, que passou aí por Garanhuns, Gravatar, Belo Jardim, e também, por anos, coordenou o projeto semanal Ouvindo e Fazendo Música do Museu do Estado de Pernambuco, além de produzir o projeto Aurora Eco Fashion e a série de turnês Invasão Sueca. Em 2019, ela foi reconhecida como empreendedora do ano pela Women's Music Event Awards, consolidando sua trajetória como uma referência para nós na produção cultural. Bom, Ana, primeiramente, obrigada por ter vindo, estar aqui online. E queria começar perguntando, né, falar como que foi que você começou a sua trajetória, sua profissionalização no meio, e aí, concomitantemente, né, como surgiu o festival que eu e meus amigos consumimos, que é o Coquetel Molotov. Eu que agradeço pelo convite, por estar participando desse programa. Peço mil desculpas pelos desencontros, né? Fazer produção, viajar, ser mãe, às vezes sobrecarrega um pouquinho e aí a gente perde um pouco os horários, mas finalmente rolou e aconteceu. Então, estou muito feliz de estar aqui. Então, eu venho de uma família de músicos, né? Minha mãe é pianista, meu pai, ele faleceu, mas ele era maestro e violinista. Então, eu cresci nos teatros, dormindo nos camarins, a orquestra sinfônica ensaiava na minha sala, em casa. Então, a música sempre esteve muito presente, né? E quando a minha mãe se mudou para os Estados Unidos e levou todos os seus filhos, porque ela foi tirar o seu doutorado, inclusive a primeira mulher nordestina a ter doutorado em piano, lá eu passei a escutar muito MTV, passei a me aprofundar mais nesse mundo. Meu foco era muito rap, mas também absorvia muito o que estava acontecendo assim, no rock alternativo, no independente. Eu voltei dos Estados Unidos com muitos discos na mão. E aí, eu lembro que quando comecei a faculdade, tinha uma galera que ficava prestando atenção nos discos que eu estava escutando, sabe? Que era um material que você não encontrava no Brasil ainda. Então, do nada, recebi o convite para participar de um programa de rádio que já existia, que era o Coquetel Molotov, por causa dos meus CDs. Aí eu, claro, vou adorar, né? Na época, o Coquetel, acho que eram uns 6 pessoas, e o programa era dividido em 3 duplas diferentes, assim. E a minha dupla, na época, era o Tiago Marinho, acho que a maior parte do tempo, e ele gostava muito do pop, e eu curti umas coisas bem obscuras, assim, dos anos 60, de soul music, umas coisas bem diferentes, assim, do que eu trabalho hoje em dia, né? E aí, o programa, ele tinha esse foco, assim,
Na música, era sempre a música que não estava tocando nas rádios, só com vertentes muito diferentes. E aí, quando, em paralelo, os meus pais tocavam já um festival, o Festival Virtuose, né? Que antes de ser o Virtuose, na verdade, era uma orquestra, era chamada Orquestra Sinfônica do Norte e Nordeste, que eles se reuniam mensalmente para fazer concertos. Porque também, quando ela chegou dos Estados Unidos, ela viu a cena da música clássica com pouca esperança, né? E aí eles começaram a fazer esses festivais para mostrar que era possível ainda fazer algo muito importante com a música clássica, se unindo por amor. Então, estava acontecendo isso em paralelo. A gente ia se mudar para São Paulo. Aí, com um programa de rádio, eu não queria perder esse contato, né, dos meus amigos com o programa de rádio. Então, quando eu fui para São Paulo, comecei com a ideia, vamos fazer um site, vamos criar um site, porque a gente começou a perceber que a gente conseguia receber muito material, tanto do Brasil como dos Estados Unidos, por causa do nosso site ou por causa do programa de rádio. Então, assim, gravadoras muito foda mandava material para a gente, sabe? Era a Warp, Sub Pop, todas as Matador, todas as grandes gravadoras desses artistas assim, mais independentes mandavam material, porque era talvez um dos poucos programas de rádio no Brasil tocando isso, né? E aí, eu lembro em São Paulo, eu assisti uma matéria da MTV, que tinha uns selos brasileiros, e era Bizarre Records, era Slag, aí tinha Trama, aí falando de bandas, né, brasileiras com foco em São Paulo, era Monokini, Objeto Amarelo, e aquilo ali, para mim, abriu todo um mundo que eu não sabia que existia, que era a cena independente brasileira. Então, aquilo ali, para mim, foi assim, uma explosão. Eu falei, caralho, é isso. A gente tem que estar trabalhando com esses artistas, estar entrevistando essa galera, tocando essas músicas. Aí tá com mamãe, né, fazendo um festival de música e na hora penso, porra, e se a gente fizer um festival de música também, né? Que seja diferente do que já rolava, porque já tinha o Hack Beat, tinha o Abre Pro Rock, mas essas bandas assim mais de garagem, menores, mais alternativas, não tinham esse palco, né? Então a gente começou fazendo umas festas pequenas, mas aí em 2004 surgiu a primeira edição do festival. Nem morava em Recife, estava morando em São Paulo. E aí eu lembro que eu tive que vir para a cidade para fazer a primeira edição. E aí começou o festival em 2004. Foi uma loucura. Onde foi? Onde foi? E qual era as bandas a grade dessa época? Isso foi em 2004 e foi no Teatro da UFPE. A gente fez 9 edições no Teatro da UFPE. Aí uma das edições foi no Centro de Convenções, naquele Teatro Guararapes. Então foram 10 anos assim no teatro, só que 9 na UFPE. E aí a gente já tinha o Teenage Fan Club, né? Que era uma banda gringa super idolatrada para quem gosta da música independente. Eles chegaram a fazer turnê com Nirvana, enfim, era uma banda muito foda. E essa possibilidade de trazer o Teenage surgiu porque, inclusive, estava com eles agora em Belém, no Cirrasgo, né? Que a banda veio. E a gente estava conversando. O baterista ele tem um projeto solo chamado Mr. Niceman. E eu vi que ele ia tocar em São Paulo, isso em 2002, ou comecei em 2003. E aí eu fui para o show e conheci o produtor brasileiro que estava fazendo o show, Eduardo Ramos, e a gente ficou super empolgado. Porra, vamos trazer o Teenage Fan Club, que era a banda do baterista, sabe? Ele, vamos, não sei o quê. Então começou um instigando o outro. E aí, com essa ideia do festival, a gente conseguiu vender o show do Teenage para um outro festival que estava rolando na época, que era o Curitiba Rock Festival. Então, eles tocaram em Curitiba, São Paulo, Recife. Aí tinha uma banda da Suécia chamada Hello Wheels. Aí eu acho que tinha Profiteroles daqui, Parafusa, Pelvis do Rio. Enfim, uma programação super fora assim do eixo, mas foi bem legal, foi incrível a experiência. Eu achei muito legal também que surgiu assim de um programa de rádio, né? Eu não sabia assim também
de como começou, assim. E aí, como você falou aí dessa curadoria, dessa coisa fora do eixo, né? É um dos destaques, né, do Coquetel Molotov é pensar essa curadoria, assim, que se preocupa com ter uma diversidade de ritmos, gênero, também raça, cor, etnia, enfim, é bem diverso e sonoridade, sobretudo, assim. Gostei também como tu falou sobre essa questão do espaço, assim, né? Porque hoje a gente não consome tanto, consome, mas é meio que, sei lá, certa geração não consome tanto show dentro do teatro, assim, né? É uma coisa que eu vim consumir mais. Eu consumi, acho que antes o festival, no formato que tem hoje, do que os Sim. shows de teatro que hoje eu super amo. Mas me fala um pouco assim sobre essa questão da curadoria e como você foi pensando ao longo do tempo, né? Porque muita gente pede, vocês pedem sugestão do público Sim. e só isso gera uma balbúrdia, né? Porque a galera vai, aí o povo fica se xingando, que você pede isso pelo terceiro ano. É muito Ah, engraçado. vou falar só um pouquinho sobre essa questão do teatro. Na época, quando a gente decidiu fazer o festival no teatro, todo mundo dizia que ia dar errado, porque ninguém nunca tinha visto, né, rock no teatro. Só naquela época, nos anos 60, né, que se fazia, mas não era comum ali no começo dos anos 2000 estar indo para shows no teatro. Só que o teatro era um ambiente mais familiar para mim. E eu queria fazer uma coisa segura, porque a gente não era uma produtora, a gente não era um coletivo que estava sempre fazendo eventos, né? Então, eu achei que tipo, fazendo teatro é o lugar mais seguro, a probabilidade de ter briga é menor, né? O pessoal bebe menos, enfim, menos confusão, vamos fazer um teatro. E aí acabou que foi tão inovador que a gente ficou 10 anos lá, até que a gente percebeu que começou a mudar muito assim, a forma como as pessoas estavam consumindo festivais e tal, e foi quando a gente começou a procurar lugares abertos. Mas é engraçado, você fala, eu citando assim a primeira edição do festival e você olhando hoje o Coquetel Molotov, como ele é tão inclusivo, né? Nem bate as coisas, porque nossa programação só era macho, né? Nessa primeira edição. Não tinha. Ah, não, a Helen Wills já tinha uma mulher, mas assim, eu acho que a gente não tinha essa consciência, né? Não era discutido nenhum tipo de pauta na época. A pauta era a música que não estava, né, em destaque. Então, a gente demorou alguns anos para entender como em um festival você também pode fazer políticas, né? Então, eu acho que mais ou menos em 2000 eu acho que 2015, 2016, a gente começou a ver grandes mudanças, né? De tipo, de ter uma curadoria mais equilibrada. 2016, 2017 foi um ano muito importante porque a gente começou com a lista trans, começou com a lista PCD, começou a se preocupar de verdade com acessibilidade, que vai além de ter um banheiro adaptado, sabe? Assim, a gente começou a entender todas assim as camadas mais profundas, né? De fazer um festival inclusivo e aí ter essa preocupação assim mais forte também com a equidade de gênero na programação e logo em seguida também no backstage, na produção, e aí, enfim, equilibrando isso. A curadoria eu sempre falo a mesma coisa, porque é isso, é um quebra-cabeça, sabe? A gente pede muita indicação do público, a galera, né, assim, responde fervorosamente. Tem artista que faz campanha. Quando a gente começa a ver muita gente, né, citando o mesmo artista, a gente, pronto, esse aqui começou a fazer campanha. Então a gente gosta de escutar muito o público, a gente adora. Na verdade, eu acho que um dos segredos, assim, quando alguém pergunta qual é o segredo do coquetel, tantos anos, né, se mantendo jovem, assim, e, enfim, tantos anos seguidos, né, fazendo um festival, eu acho que é esse diálogo com o público. A gente tem um diálogo muito transparente e rápido, sabe? Até quando acontece alguma merda, a gente fala logo, a gente quer realmente
manter esse diálogo próximo. Então, a gente escuta muito o público para fazer a curadoria, a gente analisa muito material, vai para shows, entende também o que é novidade, tem que entender também as possibilidades, né? Tudo envolve dinheiro, o que a gente tem esse ano, o que a gente vai conseguir, onde a gente vai conseguir investir, quem está fazendo turnê no país, quem a gente pode trazer para talvez tocar também em outros palcos. A Isabella Love Story mesmo foi uma artista, a gente viu que ela estava indo para o México e aproveitou para estar trazendo para o Brasil, sabe? Então, tem que ficar atenta também, né, às turnês que estão acontecendo. Eu acho que muitos festivais, principalmente os de São Paulo, eles fecham turnês grandes, né, junto com o Chile, Argentina, para poder, enfim, valer a pena, né, ficar trazendo esses artistas estrangeiros. Então, é isso, é um quebra-cabeça, mas o foco, tentando manter o foco, né, da cena local e tentando trazer novidades, lançamentos. Eu acho que também o público também é um público que, ao mesmo tempo que tem uma expectativa, ele é um público que o festival educa para entender que você vai escutar pessoas novas, né? Eu mesmo, como consumidora do festival, eu sempre pensei assim que eu não vou muito, eu vou pela programação, porque é sempre aquela coisa, expectativa, quem é que vai vir, mas também ao mesmo tempo eu vou pela experiência pela experiência do festival, de você estar ali esperando um artista que você gosta muito, mas está curtindo e curtir outro ali, conhecer, né, novas pessoas, assim. E nessa questão do mercado internacional mesmo, eu já conheci muitas coisas que eu não conhecia por essa barreira da língua, ou porque a gente conhece muitas coisas do cenário ali britânico e estadunidense, né? E aí acaba que o público meio tem que entender assim, né? Não, minha gente, vocês têm que entender que o festival se propõe a isso e curtir a vibe. E aí Não, ainda. Eita, fala. não, eu ia dizer que é justamente isso. Eu acho que o papel de um festival de música, principalmente como o nosso, independente, assim, é de realmente apresentar novos artistas. Eu, pessoalmente, eu gosto de ir para festivais onde eu vou, enfim, conhecer algo novo. Não me interessa mais tanto estar, né, escutando artistas que eu já conheço, eu já vi show, já, sei lá, de alguma forma já é antigo para mim, assim. Claro que tem shows que eu quero assistir, mas às vezes esse show eu até prefiro assistir sozinha do que dentro de um festival, né? Porque aí eu posso ter a oportunidade de ver aquele show completo. Mas eu acho muito legal quando você consegue realmente sair do festival assim com alguns nomes, né? Que você vai pesquisar depois, já escutar o disco, enfim, você fica curiosa, né? Eu acho que é esse o papel. E muita gente, assim, muitos produtores não se arriscam. E Sim. aí eu percebo que fica meio que uma coisa muito batida, né? Se você trazer todas essas galera, todas as pessoas que estão hypadas no Spotify, ou pessoas que estão com muitos streams e tal, acaba ficando vários festivais com uma grade muito parecida. E fica muito repetitivo assim também. Eu acho que os festivais, assim, tem festivais que têm outra função, né? Que é justamente reunir artistas grandes, sabe, para um público que talvez não está afim de, enfim, conhecer coisas muito novas ou de pesquisar, que quer ver realmente aquele artista que ele ama, enfim. E eu tô, para ser bem sincera, eu estou com saudade deles aqui em Recife, porque agora o coquetel meio que ficou sozinha, né? Você tem o Rec Beat no carnaval, e aí ficou esse vácuo que, não sei, outros festivais talvez pudesse preencher essa vontade do público, né, de ver certos shows, mas ao mesmo tempo a gente percebeu que muitos artistas, né, passaram a rodar com seus shows, né? Agora mesmo a gente vai ter, sei lá, Marina Sena com 2 datas esgotadas, BK, né, no Geraldão.
Então, Djonga também. Então, quer dizer, você vê os artistas também fazendo suas próprias turnês assim na cidade. Então, tá tendo um pequeno equilíbrio, mas eu acho que tem esses festivais assim que é foda, eu concordo, fica muito repetitivo. Eu acho que acaba um pouco com o mercado também, porque começa a inflacionar. Normalmente são festivais que conseguem captar muito mais do que um coquetel Molotov da vida. Inflaciona tudo, né? Desde estrutura a cachês artísticos e acaba fudendo todo o mercado e a gente, enfim, que faz, não importa o que aconteça, né, ganhando dinheiro ou não, acaba tendo que lidar com isso, mesmo quando esses festivais acabam, né? É foda. E aí, são muitos ciclos, e aí já puxando para esse lado de desafios, né? A gente é um festival que tem mais de 20 anos e que hoje tem essa consolidação, mas a gente sabe como é desafiante produzir e manter um festival nesse patamar e, principalmente, né, não podemos deixar de falar agora como que a gente viveu, né, um momento pandêmico que afetou o setor de entretenimento. Eu, particularmente, senti um pouco na pele agora, como eu fiz esse festival de teatro também, essa dificuldade de captar públicos. E, recentemente também, como a gente falou, outros festivais não conseguiram se manter, né, realizar sua manutenção pós-pandemia, porque por N motivos. A gente viu um cancelamento assim. Não, mas Eu não também sei. teve o boom dos festivais, né? E a maioria que Teve um acabaram, boom. e a maioria que aqui na cidade, os que acabaram foi principalmente os que surgiram pós-festival, né? E aí viram que é roubado, isso é coisa de doido mesmo, não vou continuar aqui, não. Pronto, aí fala um pouco sobre essa trajetória assim dos desafios mesmo encontrados ao longo desse Sim. tempo e como vocês conseguiram lidar com essa mudança de público com streams, enfim, essas mudanças Uhum. de ciclos. Eu sempre fico. Toda vez quando alguém fala assim, é um festival consolidado, eu sempre quero perguntar assim, defina ser um festival consolidado, né? Porque é um festival que tem bastante tempo, eu acho que tem um reconhecimento, mas todo ano a gente começa do zero, tendo que falar com os parceiros, tendo que captar. Então, a gente esse ano, inclusive, é um ano está sendo muito difícil captar. A gente perdeu nosso patrocinador master, que simplesmente saiu de todos os festivais de música. Também tem isso, né? As marcas, elas mudam rapidamente, né? O seu foco, o interesse. Então, hoje é música, amanhã é cinema, é gastronomia, sei lá. Então, é um desafio enorme, assim. E é enlouquecedor. A gente, agora, quando eu estava em Belém, né, a gente participou de uma mesa chamado O Fim dos Festivais Como Conhecemos, né? E todo mundo está participando da mesa. Foi uma tristeza tão grande, assim, só falando de problemas, que eu tentei ser o contraponto, assim. Mas é meio louco, porque ao mesmo tempo que eu quero ser a positiva, estamos precisando de pautas positivas sobre festivais de música, porque eu acho que quando rolou esse boom, e agora a gente vendo tantos festivais sendo cancelados, tem surgido milhões de pautas sobre o cancelamento dos festivais, por que não se sustenta, por que o público parou de consumir. Não é, cara, é muita opção, o público está fazendo escolhas, né? Assim, e esquece que tem festivais com propósito, festivais consolidados, festivais que já existem há mais de 10 anos, que tem um público cativo, que esses festivais que deveriam as marcas estar investindo, e não um que surge da noite para o dia, né, com uma ideia brilhante de criar um festival. Então, são desafios, realmente. Eu acho que quem está fazendo há muitos anos tem que usar Lexotan, Rivotril, enfim, para poder lidar com todas essas questões, mas assim, eu fico brincando que minha música é aquela de Júpiter Maçã, Miss Lexotan 6mg, porque de vez em quando eu tenho que tomar meu quartinho só para segurar minha onda e encarar, enfrentar.
nesses momentos é super importante, né? Você ter uma rede gigantesca, porque essas últimas 2 semanas, o que eu mais fiz foi ativar a minha rede, mandando projetos, pedindo para meus amigos apresentarem a marcas, parceiros, renegociando cachês, renegociando tudo para poder fazer acontecer, porque eu não vou desistir dele, não vou abrir mão. E é como você falou, é cíclico. Tem anos que é muito. Convidei Libra, né, para estar na curadoria do Kamikaze, porque ela é especialista, ela está vivendo as cenas diferentes, ela que está viajando e conhecendo artistas novos, né, do mundo inteiro, saca muito da cena da música eletrônica, ou então Lene Ferreira, que está comigo no Coquetel Molotov Negócios, né? Eu acho que a gente também tem que estar abrindo espaços para outras pessoas estarem envolvidas no festival para trazer novos olhares, né? Eu tenho uma equipe criativa que vive outros tipos de festivais, vive outras coisas, assim, está sempre contribuindo. Então, eu acho que isso também é muito importante. E aí isso reflete nessa questão do público, porque o festival está sempre se renovando, né? Claro que eu também estou muito atenta, também estou escutando muita música, estou prestando atenção, não tenho saído muito à noite, mas enfim, é isso. A equipe jovem sai muito à noite. Mas eu acho que é importante para manter o festival jovem também e fresco, sabe? E essa parte que falou do consolidado é meio que a visão que a gente tem de fora, assim, vendo esses cancelamentos e tal. É uma coisa que eu também acho que seria um baque, assim, porque tem essa continuidade aí. Imagina, fala, esse ano não tem. Aí todo mundo ia ficar, meu Deus, não! Porque já é meio que um evento. Eu comprei uma roupa recentemente que era para usar no Molotov, mas eu acabei usando no show de Lua de Luna, porque ia Mas demorar. aí você pode usar de novo, menina. Eu sei, tem isso Ah, não. eu não gosto não de repetir, não. Para o evento, eu repito, mas para Entendi. o evento é mais difícil. Mas eu acho que parte um pouco disso mesmo. E Ai, eu não consigo nem imaginar anunciar, né, o cancelamento. Eu lembro, a gente, foi o quê? Alguma coisa, foi na pandemia, quando a gente entendeu que não ia conseguir fazer presencialmente a edição de 2021, que foi online. Nossa, sim, aquilo, passei, né? Assim, além de tudo que a gente estava vivendo, mas eu nunca vou esquecer numa festa online, eu chorava, assim, tipo, ai, não vai ter nosso festival, sabe? Assim, tipo, mexe com tudo. Primeiro que você mexe com uma cadeia produtiva gigantesca, né? O Coquetel, ele contrata quase 1.000 pessoas para trabalhar no festival. Então, você mexe com a cadeia produtiva, você mexe com pessoas que estão há meses trabalhando no festival, né? Assim, na produção, na pré-produção, curadoria, logística. Então, a gente está nesse momento agora, tipo, fazendo cortes, ajustes para fazer acontecer. Mas eu tô fazendo isso feliz, sabe? É que eu falei pra galera, a gente tem que estar feliz, cara. Que foda, a gente vai fazer o festival esse ano. Foda-se o resto. A gente tem que estar feliz pra caramba com isso, porque a gente tá passando por esses desafios. Não é só a gente, é o Brasil inteiro, é o mundo inteiro, ainda mais festivais menores, independentes, enfim. Então, eu acho é isso. Eu estou muito feliz com essa edição. Eu acho que a programação está ficando linda e que é inacreditável que a gente está conseguindo realizá-la, sabe? É meio que milagre. o milagre da música. Aí tu não falou muito nessa parte da pandemia. Às vezes eu não gosto de falar, porque já é uma coisa muito Do batida assim, essa passado, né? coisa. É recente, mas a gente Sim. falou muito, né? A gente falou muito sobre essa situação. Mas eu queria que tu falasse um pouco mais, não do sentido da pandemia, mas
como é que tu vê a forma do consumo da música, né? E do consumo de festivais, assim, que mudou. Eu tive outro entrevistado, assim, que a gente conversou sobre os novos públicos e jazz e tal, e como Sim. isso impacta, como o Spotify, os streams têm impactado essa forma de consumir, porque o artista que você escuta no Spotify não é o artista que você consome no festival, né? Não quer dizer que você quer sair da sua casa para escutá-lo, né? Então, como é que Sim. tu vê meio que essa mudança de formas de ouvir, sabe? E é muito engraçado você falar isso, porque com a pandemia, com a nossa primeira edição pós-pandêmica de verdade, a gente estava com um público completamente novo. Porque antes era menor de idade e agora, né, passou a ter 18, 19 anos e com essa possibilidade de ir para festival, né? E é muito doido porque o nosso público ele vai se renovando ano a ano. Agora mesmo a gente anunciou o show de Mac DeMarco, que esgotou em 10 minutos, inclusive. Quando a gente foi analisar o público que comprou o ingresso, não teve um que foi para o Coquetel Molotov no ano passado. Nenhum. Nenhuma pessoa. Passada. Quer dizer, pelo menos não uma pessoa que comprou o ingresso no Mac DeMarco, que usou aquele e-mail na Shotgun, enfim. Não foi para o festival no ano passado. E era uma galera entre 20 e 21 anos. Como assim, Mac DeMarco? A gente A trouxe galera que ele vai para a marca de marca de 20 e 21 anos, 20 a 21 anos. E pior que minha equipe toda estava assim, não, isso é dessa galera mais velha, que foi 10 anos atrás. E eu também estava crente. Eu falei, vamos analisar a galera. Quando a gente foi ver, 20, 21 anos, eu fiquei, porra, eu tô em choque. Então, quer dizer, tem um público do rock que está órfão na cidade, né? Precisando de shows assim. Claro que Mark DeMarco agora ele é muito maior do que, né? Porque a gente trouxe ele 10 anos atrás. Ele é um artista assim grande, mas ele gosta das coisas pequenas, né? Mas eu fiquei realmente impressionada assim com esse público que comprou o ingresso. Mas vou ser bem sincera, eu não fico analisando na hora de fazer a programação o que está rolando no Spotify. Não é assim que a gente faz, sabe? Eu olho, não deixo de olhar, eu vejo se Recife é uma cidade principal daquela artista ou não, mas eu acho que o mercado do festival independente ele se baseia em outras coisas, sabe? É muito assim. E as redes sociais também, eu acho que às vezes engana muito também. Às vezes o artista tem muitos seguidores e na hora, quando você vai fazer um show solo, não vende 500 ingressos. Então, é uma mistura de coisas, assim. Mas eu acho que a gente está vivendo um momento um pouco. É isso que eu falei, assim. Você está vendo os artistas organizando suas turnês, entendendo que eles podem, por exemplo, tocar primeiro na cidade grande como Recife, sozinha, para depois estar no festival de música, porque é muito louco. Marina Sena está esgotado e tal, e a galera fica pedindo ainda Marina Sena no coquetel, né? E isso acontece muito, assim. Ou então shows que tá aberta a venda e ficam pedindo um artista no festival. Então, tem essa mistura de público que não quer ver no festival, quer ver aquele show solo, mas como tem a galera que também talvez que está economizando uma grana, não consegue bancar as duas coisas, prefere ver no festival, porque lá ele vai poder ver vários shows, né? Então, também tem esse tem isso. ponto. Exato. Eu sinto que a gente entende que o nosso público ele tem um ticket médio de consumo baixo. Então, não é um público que está ali que vai comer muito, vai beber muito, e sabe? Normalmente a galera curte outras coisas, e aí tá lá para os shows, assim, né? E também tem essa coisa de que como os blind tickets, né, foi uma coisa, uma estratégia assim de Sim. fazer e geralmente esgota muito fácil também, porque é uma experiência do consumidor do Molotov, assim, quando você chega perto, aí tá mais caro, e você, pô, eu jurei que eu não ia, mas você fica com aquela fomo de
Ah, eu Sim. vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Aí quando você chega perto, você compra mais caro. Eu podia ter. E suas amigas que compraram no Blind Ticket e ficar. Ah, eu já comprei lá atrás, muito mais barato. É verdade, é muito legal isso do Blind Ticket mesmo. E a gente fica com uma sensação boa de tanto assim do público confiando no festival, como a gente tem já um público mínimo que vai para o festival, pelo menos, né? Porque a gente sempre ainda tem essa insegurança, né? Ai, será que vai dar gente? Como é que vai ser? A forma da galera comprar ingresso mudou muito, sabe? Até assim, antes da pandemia, a galera comprava muito antes, mais antecipado, o ingresso. Aí, pós-pandêmico, né, quando rolou essa coisa dos festivais voltarem, a galera começou a comprar muito rápido, né, todos os festivais esgotados e tal. E agora a galera está esperando comprar muito próximo do evento. Então mudou assim Sim. a forma de consumir os ingressos e isso está deixando. Eu até li uma matéria essa semana assim de como isso está mudando a produção dos eventos, porque eles acho que fica mais um pouco incerto, né? Sem saber se vai dar público, ou se o público vai comparecer ou não, porque a galera está deixando para comprar mais na hora. É, eu percebo isso também. Uhum. Aí me fala como essa coisa de você ser comunicadora, como é que isso te auxilia, ou é uma skill, né, dentro da produtora. Eu, como produtora também, acho que você ser uma boa produtora tem também muito essa expertise de comunicar. E aí, como é que tu usa disso, né, nesse momento aí de captação? Que a gente sabe Uhum. como é difícil que as empresas comprem, porque é um jogo muito de interesses para elas. E, tipo, por que, que o seu festival é importante a ponto de Sim. me trazer essa visibilidade, né? E hoje a gente está no tempo das ativações, das. Sim. É, é muito louco, porque logo quando começou o coquetel, eu sempre tentava, eu ia atrás de sonhos diferentes, né? Teve a época que meu sonho era escrever para uma revista chamada Wire, uma revista inglesa de música bem cabeçuda. Aí eu consegui. Aí eu tinha um outro sonho que era, eu escrevi para o Diário Pernambuco, já cheguei a ter uma coluna, então eu amava escrever, eu fazia o programa de rádio, eu amava escrever e a produção veio depois e eu nunca fiz algo técnico, ou nunca estudei produção e nem marketing. E eu sinto muita falta disso, assim, eu sinto muita falta de não ser do meio de alguma forma publicitário para vender o meu projeto, porque eu sempre acho que a gente está ou no tempo errado, ou não está com um projeto visualmente legal, não sei. Apesar de sempre ter acesso a outros projetos, de outros eventos e tal, a gente sempre fica se comparando e tentando entender, né, como melhorar. E tem pessoas também do meio envolvidas, mas eu queria ter mais, assim, expertise nisso, mas é algo que só vem convivendo, né? E captação, infelizmente, tem a ver com o seu projeto. Tipo, talvez 10% das captações que você faz está linkada a um projeto sem realmente interessante ou não. Os outros 90% é se você conhece a pessoa certa. É isso. Então, assim, eu não conheço as pessoas certas. Eu capto tentando mostrar como o meu projeto é incrível. Esses dias, com essa coisa que eu falei que eu, né, fui atrás da minha rede, tentando ver quem poderia estar mostrando no festival para marcas e tal. A gente acabou, enfim, conversando com um captador do interior. Aí fez assim: em 2 minutos, vende seu peixe. Eu, porra, em 2 minutos vender meu peixe. Só que eu falei, não tem como eu não ficar falando sobre um sentimento que não é palpável, sabe? É sobre isso, é sobre mudar vidas, da importância, de incentivar, enfim. E aí um cara, né, que é do mercado, ele olha para você e fica, ó, tem que melhorar. Cadê os números? Cadê o que está impactando? Cadê não sei o quê? Então você é,
É isso que eu disse, assim, eu acho que captação para levantar um projeto tal, infelizmente não basta ter esse seu sonho no papel muito bem feito, não. É conhecer as pessoas certas, nos lugares certos. Às vezes dá sorte. Quando a gente conseguiu patrocínio, acho que foi da Vivo, muitos anos atrás. Foi sorte, foi conseguir o contato e receber uns 10 não, até finalmente, vamos lá se reunir e ter um sim, sabe? E, em geral, é isso. É a gente batendo mesmo na porta, na cara dura e tentando fazer acontecer. Muitas pessoas, eu imagino, devem achar que a gente deve ter altos contatos, que a gente deve ser isso e aquilo, e apadrinhado por alguém, tananã, mas não é. É tudo mentira. É tipo correndo atrás de contatos, e a gente sabe que, tipo, se você mandar um e-mail só porque você conseguiu um e-mail, a pessoa não vai lhe responder. Tem que ser alguém falando de você, que você vai entrar em contato, ou enfim, sabe? É fogo. É muito trabalho. Realmente. A visão de fora é muito diferente. Qualquer coisa a gente corta depois. Mas meus amigos ficam. E a Natura, hein? E a Natura? E os produtos? Vai rolar a Natura, tá fechado. Inclusive, já fez post com a logozinho da Natura. Tá tudo certo, vai rolar os produtos Olha da aí. Natura. A E Natura, chegar só que. cedo, E a 5 gente da também. tarde. E eu fiquei muito feliz, né? Porque eu tenho um sonho muito antigo, que é ter cerveja Heineken no festival. É um sonho muito antigo, só que, tipo, a Heineken olhava para festivais de música, eu acho que muito o eixo Rio, São Paulo. Não tinha festivais no Nordeste com a cerveja. E agora que eles estão mudando esse olhar, eu acho que eles estão criando também uma plataforma de música. Enfim, vem novidades pela Eita. frente. Eu percebi que eu vi um comercial assim, das pessoas entrando num pub e tal. Né? Então, aí eles olharam para gente porra, é um sonho antigo. Então, estou muito feliz assim de ter a Heineken com a gente pela Olha aqui, primeira estamos vez. aqui presenciando uma fã da Heineken, da cerveja Heineken. Vê, tu falou aí de uma coisa já que faz um link com a pergunta que eu vou fazer agora, que é essa coisa dos da questão dos públicos, da diferença assim do lugar, né? Assim, a gente tem Recife e Pernambuco como um lugar que é uma potência da música nacional e internacional também. Você falou aí sobre o interesse de uma marca incentivar um festival daqui de Recife. Mas aí, de que forma você que é uma pessoa assim, pelo que tu falou, cosmopolita, de certa forma, uma pessoa que passou parte da vida nos Estados Unidos, em São Paulo e aqui em Recife, e aí como é que tu viu, o que é que você coloca de importante de outros lugares assim? Eu particularmente viajei pouco assim, mas pude perceber, eu sempre vejo muito o rolê dos lugares, assim, para onde eu vou, porque eu também gosto muito de consumir música e festival e tal. Aí fui no Festival Breve, em BH, e consumi a cidade, assim, e vi como é diferente os nichos, o que é que as pessoas consomem. Aqui a galera curte muito brega funk desenfreadamente, enquanto a partida tem uma dificuldade em consumir outros ritmos. Enfim, aí Sim. como é que tu vê essa aprendizagem de outros locais e traz, né, para cá, para o teu festival e outros projetos que tu trabalha? A experiência do festival em si sempre foi olhando muito o que outros estavam fazendo, que eu achava incrível, né? Então, por exemplo, quando a gente saiu, o teatro mesmo, eu via muito essa questão da música clássica, né? A música clássica no teatro, viajava para caramba com os meus pais, então vi essa possibilidade, mas foi olhando para fora que também comecei a entender, não, a gente precisa ir para um lugar aberto, curtir mais o dia. As pessoas estão curtindo mais o dia e ter experiências diferentes, porque
O coquetel já começou na primeira edição com essa ideia de fazer experiência, sabe? É muito doido isso, porque acho que na segunda edição do festival já tinha várias ativações diferentes, assim. Então, já tá, desde a primeira edição, a gente está tendo ativação, pensando em experiência, e aí, depois de 10 anos no teatro, a gente, não, quer ir para um lugar ao ar livre. E ocupar espaços da cidade que o nosso público não conhece direito. Então, a Codelaria Sousa Leão foi isso, né? Era um lugar que era usado muito para casamentos, de cavalo e tal. Eu mesma nunca tinha ido antes. Eu lembro quando eu visitei a primeira vez, eu fiquei assim chocada. Eu não acreditei, que coisa maravilhosa, assim. O palco Kamikaze, se você pensar, ele nasceu um pouco ali, sabe? A gente chegou a fazer com a Red Bull o primeiro palco eletrônico, que era uma coisa que eu lembro que eu fiquei, isso nunca vai dar certo, sabe? E aí a gente fez essa primeira edição do palco com música eletrônica, e que veio uma galera foda, assim. Depois a gente foi para o Caxangá Golf Club, também um espaço, né, que 90% do público, com certeza, nunca tinha ido ali. Também, né, enfim, ocupado só por pessoas muito elitizadas, né, tem que pagar para ser sócio. Então, eu amei ter ocupado aquele espaço de uma forma tão diferente. O palco Kamikaze nasceu de uma viagem que a gente fez para Primavera Sound. E aí, no Boiler Room, a gente assistindo o show de MC Carol, a gente tem que ter isso no coquetel. E aí, no primeiro ano do Kamikaze, teve, inclusive, MC Carol também participando. Eu acho que várias coisas, assim, é super normal, né? Você ir para festival e tentar absorver o que a galera está fazendo, né? Agora mesmo em Belém, no Se Rasgam, eles tinham uma mini aparelhagem, uma coisa que eu sempre quis fazer no coquetel, né? Não vai rolar esse ano, mas eu acho que talvez quando a gente reformular o palco Kamikaze, por que não? Talvez, será? Trazer uma coisa assim para dentro do festival. Eu acho que faz parte, né? Quem está atento, assim, a coisa que eu mais gosto é ir para outros festivais e absorver, né? O que é que eu posso trazer para o coquetel, para, enfim, fazer uma experiência diferente, porque tem coisas que é isso, acontece em festivais tão diferentes. Tem um de BH que é o Sensacional, eu acho que é o Sensacional. A produtora do Sensacional faz um outro festival de luz que é só com infláveis, iluminados, com essas letras iluminadas. É um negócio mais de arte visual. Só que eles conseguem pegar tudo desse projeto e colocar dentro do festival. Então fica lembrando um pouco Coachella. Não sei se você conhece Coachella. Coachella tem várias instalações artísticas assim. E aí o Sensacional fica lembrando um pouco isso, assim, o Rock the Mountain também traz isso, né? Eu acho lindo, meu sonho é ter uma puta instalação, sabe, iluminada ali do festival. A gente sempre faz algo, mas nunca conseguiu ter algo assim tão grandioso, né? Mas aí quando a gente vai levantar custos, é melhor fazer do que trazer e pagar o seguro, não sei o quê. Teria que montar um projeto para poder ter as nossas intervenções artísticas locais. Eu vi um que eu não sei se é o Sensacional, mas acontece na Pampulha, né? Num parque e tal. Não sei se é esse, mas Não lembro também também. acho muito massa essa coisa botânica. E tu falou uma coisa aí que eu sinto Isso. falta, que é quando era na Codelaria, tinha uma coisa que era meio jam, assim, que tinha uns instrumentos lá, e tipo, a galera que chegava e Não, fazia e tal. não, isso aí foi uma edição, que foi 2016, né? Que Uhum. aí a gente colocou na caixa d'água uma galera para tocar, para diminuir todo o problema que estava acontecendo ali, né? Que a gente estava tendo problema de van, estava tendo problema com bar, banheiro e tal. Então a galera do Bugarins começou a reunir várias pessoas para ficar tocando ali, mas aquilo não era assim. Eu jurava que era Só uma jam aconteceu. session. Eu nunca vou esquecer, eu tipo chorando pra caralho. Aí, bem que meu marido, né, que é do Bugarins, ele entra na sala, assim, ele me vê.
Não, amor, se preocupe não, eu volto para lá para tocar, vou tocar para a galera. Tipo, vai tocar para a galera. Mas a tentando peregrinação, reduzir os problemas. a peregrinação foi inesquecível mesmo. Mas foi bom, gostei. Foi caótico. Eu demorei 1 ano para poder entrar no evento do Facebook e ficar lendo os comentários, sabe? Eu chorava, eu acho que toda noite. Ainda bem que eu Então são as consigo rir hoje em delícias. dia. É. São as delícias e as dificuldades dos locais, assim, né? Realmente. Mas, E de vez gente, em quando aparece alguém falando, 2016 foi a melhor edição. Eu fico, nossa, velho, galera pior que eu louca. gostei muito. Eu gostei. Aquela edição ali foi muito boa. Aproveitei, assim, do que eu lembro, claro, mas do que eu lembro, assim, foi Sim, muito massa. O problema foi essa questão logística mesmo, assim, né? Que dificultou, sim. mas como eu fui uma pessoa que, apesar das alterações da cerveja, dessa bebida, eu fui sensata e fui paciente, aguardar o momento das coisas, aguardei o momento. Tipo, eu estava lá na fila da van, eu ficava, não, pô, Ai, meu Deus. vamos só esperar aqui e tal. Né? Cheguei muito Hã? cedo e também saí muito tarde. Eu não vamos embora agora, a gente espera. Aí, do nada, quando a gente estava esperando bastante, uma chuvona, pô, tá chovendo. Chuva, meu Deus, nossa, que caos. Nunca vou esquecer. Eu lembro que a fila, 1 hora, sei lá, 6h30 da manhã, a fila acabou. Eu falei, nossa, acabou a fila. Aí quando eu fui para a grama daquele palco Natura, era o palco Natura, não, era a Praça Alimentação. Enfim, tinha alguma outra coisa lá. Meu, era gente. Tinha pelo menos umas 1.000 pessoas deitadas na grama. Eu falei, vão embora! Vocês estão aqui! E ainda tem a galera que vai pro after depois, que aí já é Vê? outra coisa, assim. Que tem um after do Molotov, né? Que rolou ano passado, Sim, depois do Kamikaze, que é até de manhã. Tem um after do after. É rolê. foi. Aí a gente já falou, né, sobre essa questão de público, a gente falou sobre o mercado aqui de Recife também. Mas aí tem uma coisa muito interessante, né, no festival, que é essa coisa do Fomenta Novos Artistas que falamos também, e o Coquetel Molotov Negócios, que tu citou aí, que tem a curadoria Sim. de Lene, uma das convidadas também, a gente falou um pouquinho também. E aí, conta pra gente um pouquinho, né, do propósito que é essa iniciativa, de como surgiu essa ideia de a gente precisa fazer uma coisa com formação. Eu não sei se o Coquetel Molotov e as oficinas também estão dentro desse mesmo projeto, porque também vocês têm um programa de formação ali, né? Uhum. A gente tem alguns projetos paralelos, né? Tem a incubadora musical, a IBEM que criou junto conosco também o Mapeando Pernambuco. Só que o Coquetel Molotov Negócios, ele nasceu porque eu comecei a perceber que todas as conferências que eu ia aqui ou lá fora, tinha uma galera que estava muito de fora porque não tinha grana para participar, não tinha grana para viajar, não tinha grana para comprar ingresso, sabe? Então eu queria fazer realmente uma conferência gratuita e trazendo uma galera que fosse incrível do mercado. Então, e eu fui super instigada na época, na primeira edição, por um cara que era do Sebrae, sabe? Ele porque tem tudo a ver, né, com o empreendedorismo, a cidade precisa disso, era algo que eu estava querendo, mas aí quando ele deu essa instigada, eu falei, bom, é isso, vamos fazer. E a edição, essa primeira edição, ela já começou assim, meio impactante. Eu nunca vou esquecer uma mesa que Lene mediou com Bione, Luiz Lins, eu lembro, foi tão emocionante, né, porque acho que artistas de periferia que raramente têm um palco para estar falando sobre as suas carreiras ou como é que eles fazem, né, para
a sua produção musical e tal. Então, a gente trouxe o Facebook, veio pela primeira vez, né, para falar sobre como usar as redes sociais, né, para engajar e tal. Não sei, eu acho que a programação ela sempre procura fazer algo diferente do que está rolando normalmente nas conferências, mas trazendo as pessoas que estão, né, rodando, ou então pessoas diferentes, enfim. Foi mudando, né, conforme os anos foram passando. Esse ano vai ser a 7ª edição do Negócios. E Lene, ela entrou, acho que na 4ª edição. Eu acho que foi na 4ª edição, para somar, até porque eu sempre sempre tem uma curadoria diferente. Ultimamente tem sido eu, Lene e outras pessoas, sabe? Porque a gente precisa ter essas visões diferentes, porque o mercado é muito amplo. E a gente também não quer ficar fazendo algo só tão nichado, né? A gente quer poder abrir um pouco e trazer tanto pessoas que inspiram, como pessoas que são realmente muito boas naquilo que, né, ensinam e que faz. Então, surgiu de uma necessidade mesmo, mas a gente também tem essa parte dos pitchings, né? Então, que a ideia é a gente trazer uma galera de fora para conhecer esses novos artistas, que envolve desde selos, festivais, como também jornalistas. Então, a gente tenta garantir pautas e matérias com artistas, né, mais novos, e eu acho que isso dá um estímulo, né, grande, né, porra. Você vê o som falando da sua música, tá em playlists também. Então, a gente tentando fazer com que os artistas, né, consigam participar das conversas e oficinas, mas também dando essas oportunidades para eles se apresentarem para pessoas importantes do mercado da música. Eu amo o Coquetel Negócios. Esse ano a gente fez a primeira edição na Paraíba, no começo do ano. Foi muito intenso, porque foi uma programação muito extensa. Muita gente participou localmente, muita gente de fora participou também. E foi assim... foi incrível ir para um outro estado e ver como ele foi tão bem aceito. E, ao mesmo tempo, dialogando muito com a cena local, sabe? Estou querendo, inclusive, trazer umas coisas que a gente fez lá para a edição de Recife, porque foi muito especial, assim, e a gente passou muito tempo dedicado a ela, então teve muita coisa boa que rolou lá. E ainda tem essa coisa de você também entrar em contato com as pessoas que possam aproveitar possam estar mais abertos também, né, ao ver os pitchings dos artistas, né? Que já é outra A articulação. galera ama os pitchings. Esse ano eu fui para um festival chamado Latinidades, lá em Brasília. Eu amei, é um festival só para mulheres pretas, e toda a produção é praticamente mulheres pretas também. E aí elas tinham essa parte de negócios, né? Que tinha os pitching, só que era um pitching competitivo. Inclusive, quem ganhou foi Bione. Então, foi muito legal. Eu amei o formato, porque deixa a coisa divertida para o curador também, sabe? Para a gente que está assistindo, porque você tem que pontuar, você tem que discutir com os outros, chegar num acordo, tal. Então, foi muito legal, foi muito bacana esse formato. Eu fiquei pensando como seria legal tentar trazer, de alguma forma, para a gente esse ano um formato assim. Mas a gente está tão liso, eu não sei como é que seria a premiação, estou vendo ainda. Muito legal. E é uma coisa bem Shark Attack, assim. Eu gosto muito de estudar economia criativa, então é um ponto muito, muito alto, assim. E tu percebe, assim, depois de várias edições de negócios, que tem conseguido impactar nesses artistas que participam, Muito. vocês conseguiram plantar Muito. algumas sementes e tal? Muito! Nossa! Vou usar o ano passado como exemplo mesmo. A Taj Mahal, que participou do Coquetel Negócios, foi para a França, porque tinha um curador francês que assistiu o show e levou. Eita, não posso falar. Eita! Nada não.
Mas, Coloca... mas enfim, com certeza, a gente vê sempre acontecendo isso, sabe? E até internamente para a gente. A gente assiste um showcase. Agora mesmo, a gente participou de um evento que foi Vozes da Independência. Eu estava na curadoria, né? Assistindo um showcase ali, na mesma hora eu fechei para o coquetel, porque eu vi que a banda tá incrível. É a melhor banda do momento de Recife, assim. E aí, é natural. Eu acho que a artista também que está participando. Teve alguém no ano passado escreveu Essa assim: banda tu não lançou ainda não, na não lancei programação. Aí ainda. tu falou assim. Não. Ah, sim, tá bom, tá bom. Teve um artista no ano passado que falou algo tipo: eu participo do pitch, nada nunca acontece, não sei o quê. E eu achei ótimo que ele falou isso, porque a gente me fez buscar prêmios para quem participa. Então, a gente teve várias premiações. Uma delas foi a One RPM, levou uma artista, foi a Lua, inclusive, para São Paulo para gravar o EP dela lá, fazer vários vídeos. Quer dizer, porra, ela gravou um material incrível na One RPM, fechou contrato e tal. Então, o artista que participa do pitch, ele precisa ser muito ativo também. Não é só participar ali, pronto, e achar que, pronto, fiz o meu papel. Não. Você tem que depois tentar interagir com a galera, participa de uma mesa, assiste, se mostra interessada, né? Eu vejo a Dandara MC, uma dessas meninas que, porra, ela participou do nosso pitch e eu vejo como ela está rodando sempre, né? A gente convidou ela para, quer dizer, ela se inscreveu, na hora selecionamos ela para a incubadora, ela participou do Festival das Juventudes. Eu acho que é isso, assim, você quando participa, você tá dando para si mesmo a oportunidade de ser enxergada, né? E as coisas vêm para quem está trabalhando, para quem está tentando, está se esforçando. Às vezes não vem como deveria, como gostaria e tal, mas eu acho que quem fica realmente assim trabalhando para isso, algo acaba acontecendo, com certeza. Sim, eu acho que é uma via de mão dupla, assim, né? Tipo, tem que estar aberta a esse network. Eu acho que é uma ponte, um network. E, ao mesmo tempo, entender que você, com esse network, também tem que se aproveitar, né, disso, de ir atrás e, enfim, hoje em dia a gente também está Sim, nessa época de conteúdos, né? Aí tem muito isso também de as pessoas visualizarem pessoas também que têm uma persona ali que querendo ou sim. não, ativa, né? Mas é isso, eu acho que os artistas, principalmente quem está começando, ou enfim, já está aí há um tempo, mas sente que não teve a sua carreira, né? Dado aquele passo importante, precisa realmente participar das oportunidades e estar ativo. Porque senão alguém estará e vai, infelizmente é assim que funciona. Vai lá e toma seu Sim. lugar. Bom, aí falando mais também ainda sobre essa economia criativa, né? O Coquetel também se propõe a trazer ali uma área que tem tatuagem, que tem brechós, coisas vendendo assim. Eu acho muito interessante esse ponto, porque eu, particularmente, eu acho que não só eu, mas outras pessoas veem também o festival como uma coisa bem assim, tipo, de montação, de você ir bem, enfim, escolher aquela roupa que você fica um tempo assim escolhendo, sabe? Eu mesmo nunca vou básica, eu sempre tento lançar assim um look pá. Lance. Ah, que massa. Mas então aí também acaba sendo um espaço de moda, de tribos, enfim, Sim. além do show, é um acontecimento, né? E aí, como é que vocês pensam essa iniciativa de trazer a questão da tatuagem, trazer a questão da economia criativa para dentro do festival? Sim. Essa coisa dos looks, eu acho que são coisas separadas, porque a música sempre teve muito linkada à moda, né? E a moda muito linkada à música.
Até o estilo grunge, anos 90, aquilo é um look, né? Você usar a camisa de xadrez e a calça mais larga e assim, tchananã. Quer dizer, então sempre teve um link muito forte. E aí o festival, sendo esse espaço onde as pessoas se sentem seguras, eu acho que é onde elas conseguem, tipo, ir um pouco mais a fundo nessa questão dos looks, né? De tipo, eu já vi um cara usando uma calça e atrás a bunda toda estava fora, assim, né? E aí a blusa transparente. Então, quer dizer, ele tem que estar se sentindo muito seguro no evento para poder se vestir assim, né? Então, eu amo, eu amo. Eu tenho o Nestor Madnes, que trabalha no festival, e ele, na verdade, é um stylist, né? Mas ele acabou entrando na produção. Enfim, eu acho que uma das poucas produções de música que ele faz é o Coquetel Molotov. Então, ele sempre faz o clique da galera, né, que está participando, e depois ele fica olhando as fotos. É muito incrível. Eu amo como as pessoas se produzem, porque eu gostaria de ser mais assim. Mas eu comecei a me produzir, acho que em 2019 foi quando eu comecei a me produzir também. Comecei a entender que era importante eu também ter o meu look, poxa, mas nunca é tão chamativo como o da galera. Então, acho que então tem isso que vem natural do festival, e eu acho que foi crescendo conforme ele foi ampliando, né, o seu leque assim musical também. Até porque o festival, quando começou, que era muito indie, os roqueiros não são muito de montagem, não, né? A galera é um pouco mais básica e tal. Então, conforme a gente foi abrindo esse leque assim de gêneros musicais, a gente foi vendo que também foi abrindo o público, e aí as montagens, né, vieram. Mas acho que desde as primeiras edições sempre teve. Eu amo, adoro. E ainda mais nos lugares abertos. Então, ficou mais forte ainda quando a gente começou, é isso, na Codelaria, que foi o primeiro ano lá. Mas sobre a feira, desde a primeira edição existe a feira. Para a gente é muito importante, porque eu sempre, é isso que eu lhe falei, como desde a primeira edição eu achava que essa coisa da experiência era legal, a gente já queria ter uma feira criativa ali dentro. Então, desde a primeira edição já tinha feira. Aí faz há uns anos que a gente fez parceria com o Futuro Black. Esse ano a gente está tentando fechar uma parceria com uma feira de fora. Vai ser bem legal, se der certo. Em breve terei notícias. Mas, claro, com uma curadoria local, entendeu? Com artistas, com empreendedores locais. E hoje eu acho que é uma parte assim tão importante quanto a música, porque eu amo ir para um festival de música e ir nessa parte da feira. Eu sempre compro coisas na feira. Na feira do coquetel eu saio comprando em quase cada barraquinha, assim. E eu conheço muitos festivaleiros que amam essa parte, sabe? De conhecer, né, os empreendedores locais e tal. E a gente tem um público, a gente descobriu na edição passada, 32% vem de fora. É um número muito alto, pô, de gente de fora de Pernambuco que vem curtir o festival. Então, a gente precisa ter esses empreendedores locais mostrando a cultura, a arte, né, local, desde roupa, brincos, artesanato, enfim, comidinhas, coisas diferentes do local. Então, é super importante. No ano passado, a gente não teve a tatuagem. A gente não teve a tatuagem no ano passado. Eu sinto falta, porque eu amo a parte da tatuagem, mas como ele começou a crescer, a gente sentiu que não estava tendo o espaço devido para ele, né? Na Codelaria, não sei se você lembra, tinha uma sala incrível, né? Assim, no meio do local, com ar-condicionado, já com estrutura. Então, até fiz uma tatuagem lá no meio do festival. Mas depois que a gente passou para o Caxangá e agora para o campus, que a gente tem que montar a estrutura em TS, tem dificultado um pouco. Não sei se a gente vai ter tatuagem esse ano ainda. Estamos definindo. Eu achei interessantíssimo, assim, fazer uma tatuagem no festival, assim, ainda não tive coragem, mas eu sempre fico um tempo assim, só
Teve um festival que eu consegui credencial para fazer uma mídia que eu faço que é inverso, que eu escrevo para essa mídia, assim, aí eu peguei credencial. Aí boa parte das imagens, assim, foi desses momentos, assim, foi muito legal. Ah, eu fiz com a minha melhor amiga a tatuagem. Ah, Ela fez no braço, eu fiz na bunda. na bunda. Ah, Sim. Ai, e essa coisa da moda também, muito bom. Eu moro aqui perto da Federal, aí quando eu vou, parece que eu estou entrando em outro mundo, porque eu vou andando, aí eu saio andando, que aí eu fico, foda. meu Deus, é a pior parte, sair andando Aí. para chegar lá, porque o povo fica tudo assim na rua. Aí Sim. quando eu chego lá, eu, tá tudo certo aqui. Ah, mamãe ama. Mamãe vai para o festival desde a primeira edição. Ela ama. E ela adora. Para ela, o ponto alto do festival é andar e ficar vendo as roupas das pessoas, sabe? E depois ela fica contando as histórias assim do que ela viu, que ela gostou. Além do Molotov, né, que a gente já falou aqui bastante, tem também o Virtuose, né? Que é um Uhum. festival de música instrumental, que já acontece também há um certo tempo, e já também é uma coisa que você falou sobre a descentralização do Molotov, que aconteceu na Paraíba e tal. E o Virtuose tem essa coisa também de descentralizar para o interior, né? Já Sim. aconteceu em Gravatá, Belo Jardim, Garanhuns. E aí, como é que você percebe aí essa diferença entre um público de música instrumental e um festival como o Molotov, que também tem instrumental, mas é diferente, querendo ou não? É, porque o virtuoso, na verdade, é música clássica. Então não é Uhum, só, então não é necessariamente instrumental, tem canto também, né? Às vezes tem cantores de ópera, enfim. Minha mãe que faz, né? A gente faz a Coda, a minha empresa, a gente toca toda a produção do Virtuose e ela fica muito nessa parte da curadoria, ideias e tal. E mamãe, para mim, é minha maior inspiração. Então, eu segui muitos passos dela, né? Tanto de criar um festival, ir para outras cidades. O coquetel começou a sair de Recife, Pernambuco, porque a gente começou a ir atrás de estados que tinha um mecenato, porque Pernambuco ainda não tem um mecenato, né? E para a gente é muito ruim isso, porque dificulta ainda mais a possibilidade de captação. Então, quando a gente foi para São Paulo, para Minas Gerais, para Bahia, foi porque a gente conseguia aprovar projetos lá e captar via lei. Então, e eu vi mamãe também fazendo esse tipo, né, de movimento. Então, ela realmente me inspirou muito. E na época eu achava, né, que a gente era o alternativo, e hoje eu vejo que, na verdade, a música clássica é muito mais alternativa, né? Ela é muito conhecida, difundida, todo mundo sabe, conhece, né? Pam, 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 ou qualquer outra, tantas expressões da música clássica, lota qualquer concerto que você fizer na rua, porque você não precisa entender nada, é muito sentir, né? Mas tem uma dificuldade muito maior de captação do que o festival. Hoje a gente tem pouquíssimos festivais de música clássica no Brasil. A Mimo, quando começou, o foco era música clássica e ela mudou logo para. Era música clássica instrumental e hoje você vê que tem muito mais música pop com instrumental, né? Às vezes tem umas coisas de música clássica, mas é muito mais o pop, porque é muito difícil mesmo. Mas mamãe, ela tem assim uma visão e ela tenta seguir bem essa visão clara assim do que ela quer. Ela mistura coisas também. Eu lembro um concerto inesquecível que foi uma orquestra e foi com o maracatu, estrela brilhante. E aquilo ali assim não sai da minha memória porque foi um concerto lindo, 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 lindo. Então ela faz também a mistura com a cultura popular, com cantores também da música popular, já teve Fafá de Belém, já teve peças com, né, artistas assim, Naná Vasconcelos mesmo, ninguém conhecia ele pelas obras da música clássica, né, e o Virtuoso conseguiu apresentar isso para o público local.
Então, é minha grande inspiração, assim, porque mamãe é realmente visionária. Ela consegue enxergar. Ela, todo ano, ela fala, cansei, eu vou largar, sabe? Uhum. Mas é aquilo que eu falei, o amor é muito grande e aí ninguém larga. Ai, E também é difícil largar uma coisa que você já faz há muito tempo, né? E já tem uma é relação com difícil. aquilo ali, é bem difícil. Bom, a gente falou já das tuas visões sobre festivais, né? Sobre o mercado, e como esses projetos se moldam ao longo dos anos. E aí Uhum. eu queria que você falasse o que é que você espera do futuro, assim, né? O que é que Ana Garcia espera para o festival e próximos projetos aí aos próximos anos? Eu nunca sei responder essa resposta, porque eu fico. Eu tento focar em viver no presente. Se eu ficar pensando sobre o futuro, eu fico com ansiedade. Então, eu não estou pensando no futuro, eu estou no momento, tentando agora ainda construir a edição desse ano. Mas, claro que eu tenho um desejo de que eles sejam, que continue saudável, sabe? O festival, claro, que crie essa energia necessária na gente para tentar buscar soluções e ser criativo, né? E sempre ter esse amor pelo festival, mas que ele busque alguma forma mais sustentável e saudável de acontecer. Porque eu acho que vai ficando um desafio cada vez maior, assim. Então, é isso que eu olho, assim, eu acho que mudanças vão acontecer. Eu não sei o quê, mas isso aí é algo que eu venho sentindo já faz um tempo, sabe? Eu acho que o formato do festival de música hoje ele precisa ser mudado. E a gente sempre foi muito inovador nisso, né? A gente sempre olhou para frente, sempre fez as coisas assim primeiro. Então, eu acho que esse sentimento vem persistindo não só em mim, como também na minha equipe. Então, eu acho que é uma coisa, é um futuro próximo, que mudanças vão acontecer, que eu acho que vai ser para o bem do festival, para o bem do público, dos artistas, tudo assim, de ter uma nova experiência, sabe? Eu acho que a gente está precisando de uma nova experiência. Uhum. E eu quero conseguir chegar nessa nova experiência, assim. E aí, minha última pergunta aqui. Diz o conselho que você daria para uma pessoa que está começando. Ah, um conselho para quem está começando, eu acho que é procure parceiros, não faça sozinho, porque ninguém consegue construir nada sozinho. Então, crie a sua rede, veja quem são seus parceiros, descubra quem tá querendo construir junto contigo. Essa é a minha grande dica. Bom, e aí, no final, a gente sempre tem uma dinâmica que hoje vai ser rapidinho pelo tempo, Tá. mas é assim, a gente propõe uma brincadeira e é isso, a gente propõe uma brincadeira. A brincadeira de hoje é tete Verdade a é consequência? Obrigada. tete. Ah, a gente já fez ping-pong, já fez para construir uma historinha junta, mas hoje é tete a tete, que é de produtora para produtora. Eu vou desafiar a Ana com algumas situações hipotéticas que podem acontecer na vida de uma produtora, e aí Certo. você diz como é que lidaria, e aí tem umas sugestões aqui e vamos Tá, ver. tá bom. Um artista solicita itens impossíveis para comprar o seu camarim. Além de Uhum. exóticos, são muito caros para o orçamento Sim. previsto. O que você faz? Você e sua equipe, né? Porque é tudo bem. Sim, normalmente quando acontece isso, ou algo parecido com isso, a equipe acaba vindo falar comigo para entender, né, se a gente vai ter esse orçamento ou não. Então, normalmente é falar sobre a possibilidade de não cumprir o camarim que eles estão pedindo, ou pedir uma segunda opção. Mas em geral, assim,
é um problema. Tipo assim, quando o problema chega nessa magnitude, é porque o artista é muito grande, a produtora Muitos. é muito grande também. Então, são problemas que a galera sempre lida, entendeu? Eu acho que a nossa maior questão com artistas em festivais de médio porte, ou artista de médio porte, assim, a gente pede uma bebida que é mais cara, aí você consegue negociar uma coisa ou Faz outra, uma sabe? gracinha, né? É, mas nunca chega a ser uma coisa assim muito absurda. Pelo menos eu nunca lidei com isso. Ah, tem um aqui muito engraçado no meu roteiro. Ah, que eu fiz o roteiro com Nayane. O ano é 1974. Ainda tem uma coisa de viagem no tempo. Aham. E você contratou Tim Maia em seu auge para ser headline de um festival. No Eu entanto, não teria contratado. Eu não teria contratado, porque ele cancela, né? Ele já tem essa fama, então não teria contratado. Começa aí. bom, é isso. Aí começou o festival e ele sumiu. Pronto, aí É. já tem a resposta. Ela não teria contratado, já não seria nem Não, pauta. não iria passar por isso, mas o que é que eu faria se passasse por isso? Meu Deus do céu, é babado. Não tenho a menor ideia. Teria que avisar o público, né? Mas aí teria que entender como conter para não ter caos, né? Ainda tem isso. É redução de danos. É, redução de danos. Tipo, o público tá Gerenciamento de crise. lá. É, babado. É, não Tem um que tem com muito. certeza já aconteceu. Ah, Um artista de outro estado perde o voo para uhum. sua apresentação. Olha, isso nunca aconteceu no coquetel. Já Não. aconteceu assim. A maioria dos nossos artistas chega um dia antes porque tem passagem de som. Então já aconteceu da artista perder voo, a gente ter que emitir outro voo, tal, e chegar no dia do seu show, aí não passar som, fazer line check, alguma coisa do tipo. Já novela e vague, eu lembro que tinha uma artista que era australiana e precisava de um visto específico, a gente não tirou. E aí a banda inteira, aí a gente fez uma turnê, né, que passava pela Argentina, a banda veio toda da Argentina para Recife, menos essa artista, e ela chegou, a banda estava no palco, e ela chegou correndo no palco, assim, tipo, do voo, sabe? Então, quase ia dar problema, porque ela era uma das cantoras principais, inclusive, mas deu certo. Teve um artista, The Fall, que ele é tipo Tim Maia, da gringa, que eles têm já a fama de cancelar. A galera foi para o aeroporto e simplesmente não entrou no voo, decidiu não vir. O VJ, que vinha de outra cidade, entrou no voo, veio. Por que você veio se a banda não veio? Ele, Meu não Deus, sabia ele que... veio. É para quem você Ele veio? querendo aproveitar o momento. Foi, então, Vim aproveitar. conhecer o Festival. Brasil. Tá bom, beleza. Então, aí nesse dia, a gente acabou fechando com um artista de última hora. Teve um ano também que Vanguard, acho que um dia antes, cancelou, a gente fechou Cidadão Estigado, assim, foi um ou dois dias antes, em cima da hora, e foi um show incrível. Então, mas às vezes acontece com tempo hábil de resolver, mas nunca aconteceu de alguém estar anunciado no line-up e não aparecer, pelo amor de Deus. Ai, bater até na madeira Ainda aqui. tem isso, né? É, Que a gente não falou, mas é um assunto muito massa. Que é, tipo, essa coisa de ter esse tato de você, tipo, já ter outros planos, né? Porque rola e você fecha. sim. Aí a pessoa não aceita as condições do festival, ou o caixeiro, aí Eu aprendi uma coisa, a botar tudo antes de assinar o contrato. Isso aí acho que aprendeu com o tempo, mas é muito importante. É muito melhor você encarar o problema já logo fala, no começo do que ficar tentando empurrar com a barriga e no final da merda. Então, a é, gente sempre bota tudo muito específico já no contrato, sabe? sim, já diz logo, né? É. Bom, é isso, Ana. Obrigada. A gente Ah, encerra agora nosso podcast, nosso episódio, né? Foi muito bom, muito inspirador conversar com você, várias coisas que eu queria saber melhor, né, sobre o festival. Boa sorte agora e nos próximos anos, assim, que seja vida longa. E é Deus isso, te ouça. obrigada. Eu que agradeço, foi ótimo conversar contigo e eu espero inspirar mais pessoas e não mostrar como é difícil, mas tudo que a gente ama
e faz com amor é difícil, gente. Então, isso faz parte. Faz parte, Obrigada. Faz parte. E aí, se você curtiu esse papo, quer ver os próximos, comenta, curte, compartilha aqui, né? Segue o Coquetel Molotov nas redes sociais. Segue Grave Prod. Ana Molotov, arroba não sei. Ana Molotov não sei, né? Porque pode ser pessoal, mas enfim. E um cheiro grande e até a próxima. Valeu, obrigada.